Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, de coletiva do técnico Roger Machado e novidades importantes diretamente do treinamento que aconteceu com portões fechados no CT Parque Gigante. Tem preocupação com Rohel, Fernando e Borré para o Clássico? Tem detalhes importantes sobre isso. Ricardo Matias vai estar à disposição ou vai ficar suspenso mesmo para o Clássico Grenal? Tem informação importante da procura do Inter por um zagueiro de seleção. O jogador criado na base do Inter que pode ser vendido para a Juventus da Itália e render mais milhões aos cofres do Internacional. E também a importante entrevista do ex-executivo do Inter, Magrão, lá no Rio de Janeiro, em que ele revelou bastidores importantíssimos. Antes, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. Dá essa força e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO, tá certo? Gente, o Internacional treinou hoje pela manhã, cerca de 20, 25 minutos da atividade com portões abertos para a imprensa. A gente conseguiu observar o aquecimento e o início da atividade, muito pouco ainda, é verdade. E o Inter segue essa preparação para o Clássico do sábado às 4 horas da tarde no estádio Beira-Rio, ingressos esgotados, uma expectativa enorme do torcedor colorado para esse Clássico, que vai ser o último da temporada 2024, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Inter ganhou os outros dois. Fase de classificação do Gauchão, ganhou por 3-2 no Beira-Rio, ganhou por 1-0 o do primeiro turno, lá no Couto Pereira era jogo de mando do Grêmio, e agora esse é o terceiro e último jogo, último clássico da temporada. Bom, nesse treinamento que eu citei, tá, que foi só 20, 25 minutos aberto para a imprensa no CT Parque Gigante, a gente não pôde observar Rohel, Fernando e Borré. É importante a gente destacar que isso é uma prática até de certa forma comum. Todo mundo sabe, e o Inter também, que a gente está tratando esses três jogadores como uma possibilidade de ficarem fora do Grenal, como dúvidas para o Clássico Grenal, esse é o melhor termo. Então, por conta disso, muitas vezes o clube, sabendo que um jogador é dúvida, vai mostrar algo para a imprensa, mostra o treino sem eles, quando fecha os portões, manda todo mundo para o treinamento. Então é bem possível que eles estivessem na academia trabalhando e tenham ido para o campo, porque eles estavam indo para o campo nos últimos dias. É o que eu acredito, e é normal do mistério Grenal. Inclusive na entrevista coletiva que o Roger concedeu no CT Parque Gigante, na sala de coletivas, ele mesmo explicou o estágio de cada um, de que o Rohel é o mais próximo e mais avançado na sua recuperação da lesão na posterior da coxa direita, foi o primeiro a se lesionar, já fez alguns trabalhos no campo, então ele é o mais próximo. Que o Borré é um jogador que tem clinicamente uma recuperação mais facilitada, que pela sua condição física ele se recupera mais rápido do que os demais, então é bem possível também que assim como o Rohel esteja à disposição, e o único que ele deixou com maior dúvida, que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, é o Fernando, tá? O Fernando se recupera de uma lesão na panturrilha, enquanto o Rohel e o Borré de lesões na posterior da coxa direita. E o técnico Roger Machado não deu nenhuma atualização sobre o Fernando, tá? Ele só disse que o Fernando fez trabalhos específicos ontem no campo, mais nada. E a gente sabe que nos outros dias ele correu, mas que ele não trabalhou ainda com o restante do grupo. São os mistérios. Mas assim, o Inter trabalha com um prognóstico positivo de ter os três à disposição e quem sabe até começando o clássico do sábado. Bom, nesse treinamento então, Rohel, Fernando e Borré a gente não viu, mas é bem possível que tenham ido para o campo. O Gustavo Prado ficou na parte interna, ele voltou ontem da Seleção Brasileira Sub-20, de um período de testes em preparação para o próximo Sul-Americano Sub-20, que vai acontecer em Arequipa, no Peru, no início do ano que vem. O Gustavo Prado está cotado para quem sabe ser convocado. Ele voltou hoje, vai ser uma opção provavelmente para o Roger no banco, mas como ele voltou hoje, ele não trabalhou com o restante do grupo, ficou na academia. O Rocher e o Ener Valencia chegaram hoje à tarde em Porto Alegre. Os dois vieram de Montevidéu, onde se enfrentaram ontem. Empate em 0-0 nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Foi 0-0 entre o Uruguai e o Equador de Ener Valencia. E o Ricardo Matias ainda está indefinido se vai jogar. O Inter tenta um efeito suspensivo, ele está suspenso por 4 jogos por conta daquela confusão que foi num jogo do Sub-20 entre Inter e Ceará, que o Ricardo Matias participou daquela pancadaria que aconteceu lá no jogo na Morada dos Quero-Quero, CT de Alvorada, e ainda é uma dúvida se o Inter vai conseguir esse efeito suspensivo. Eu quero falar agora de um assunto bem interessante, que foi a entrevista do Magrão
ex-gerente de futebol do Internacional, trabalhava como executivo dentro do vestiário também, no campo de fato. E o Magrão deu uma entrevista para o Charla Podcast, um dos principais podcasts do Brasil. Confiram lá, é só pesquisar aqui no YouTube Charla Podcast, que vocês vão achar que tem várias entrevistas. Eu sou um cara que assisto quase que diariamente, tá? O pessoal do Charla, porque tem muito conteúdo legal por lá. Bom, o Magrão falou sobre o seu trabalho como gerente de futebol, diretor de futebol do Internacional. Ele destacou que as enchentes impactaram muito no futebol naquele momento que ele estava aqui e que isso dificultou os resultados e impactou para sua saída também. Que ele entende que o ambiente político também dificulta, porque ele até citou como exemplo, do outro lado é o Grêmio. Se o Grêmio acontece o que aconteceu com a gente, por que no Grêmio não teve mudanças durante as enchentes? Porque o Grêmio está ganhando títulos nos últimos anos. Nem que seja de Campeonato Gaúcho, mas antes teve uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Se a gente não está ganhando, a pressão é muito maior do nosso lado do que lá. E aí, é óbvio que o ambiente político, o torcedor vai cobrar mudança e eu acabo saindo. Isso o Magrão explicando. Ele mesmo disse que esse ambiente também deu uma fervida quando ele mesmo falou que ficaria no Inter para esse ano só se o Barcelos fosse reeleito, que acabou acontecendo. E que aquilo ali já criava uma indisposição dele dentro do ambiente político do clube. Ele citou, e ele participa, né? Ele faz a reunião para contratar o Roger. E ele fez a transição ali por 3 semanas antes do seu desligamento do Roger aqui no Inter. E ele destacou que a importância era, sim, o Roger conhecer a aldeia. O Inter não estava nem treinando no seu CT, estava treinando lá em Alvorada. Precisava ter a noção de tudo que estava acontecendo com o Internacional. Ele defendeu o Alan Patrick na seleção brasileira, que é uma pauta que tem tomado conta do noticiário lá no centro do país nos últimos dias. Acho que o Alan Patrick é um dos maiores meias hoje, se não o que está melhor jogando em qualidade no Brasil, e o Dorival Júnior, técnico da seleção, tá procurando esse meia, e que poderia ser o Alan Patrick. Ele também falou sobre isso, defendeu uma convocação do Alan Patrick. Revelou sobre a situação do Éder Valencia, teve aquela confusão que os dois se empurraram depois de um empate contra o Corinthians no Beira-Rio no ano passado, disse que se resolveram ali, que é um jogador de muita qualidade, e aí entraram no assunto Inter e Fluminense da semifinal da Libertadores. Ele revelou um bastidor muito interessante, que talvez seja uma das grandes críticas que se teve em relação àquele jogo, além dos gols perdidos pelo Valencia, de que depois do gol do Mercado, o Inter com a vantagem, jogando muito melhor que contra o Fluminense, poderia ter segurado mais o jogo. E até no segundo tempo, porque vamos lá, o Inter toma gols em contra-ataques no segundo tempo do jogo contra o Fluminense, tentando fazer o segundo. E o Magrão revelou que foi conversado e que tem uma comunicação direta ali também quando vai para o intervalo no vestiário, que eles conversaram sobre a possibilidade de, quem sabe, o Inter dar uma segurada, porque o Fluminense já estava atacando e, quem sabe, tentar segurar 1-0 de alguma forma. É um bastidor interessante que revelou o Magrão nessa entrevista. Quero falar agora de 2 situações de mercado. Primeiro, de uma grana que o Inter pode receber, que é do Léo Ortiz, o zagueiro que foi vendido recentemente pelo Bragantino para o Flamengo. Já entrou um cascalho aí para o Inter do mecanismo de solidariedade, que é a porcentagem que o Inter tem, né? O Léo Ortiz foi criado nas categorias de base do Inter. O Inter tem um mecanismo de solidariedade da FIFA, que é a cada ano e aniversário que o jogador completa no clube, tem direito a um percentual. O Inter tem um percentual de 3% de mecanismo de solidariedade do Léo Ortiz. E agora o GE, lá no Rio de Janeiro, trouxe uma grande informação de que a Juventus de Turim, na Itália, está interessada no Léo Ortiz para a próxima temporada. E eles já fizeram uma sondagem ao staff do Léo Ortiz e o Flamengo está atento porque pode ser uma enorme venda, apesar do Léo Ortiz ser titular lá no Flamengo. A gente não sabe o que vai acontecer, mas o Inter fica atento porque tem 3% de um negócio que pode acontecer aí do Léo Ortiz. Eles já têm conversas, perderam o Bremer, que é jogador de seleção brasileira, inclusive, que teve uma grave lesão e está fora da temporada lá na Juventus. Então, o Inter que fica atento porque o Léo Ortiz é uma das primeiras fichas e já teve até contatos com a Juventus lá na Itália. E a última situação que eu quero trazer é uma informação muito importante, tá? Que é de mais um nome que surge para a zaga do Inter para a próxima temporada. O Kusevich, chileno de 28 anos, que está no Fortaleza, tá? Jogador que está emprestado pelo Curitiba, vocês vão lembrar dele no Palmeiras, principalmente. Teve alguns momentos que ele foi titular, outros não. Ele vai para o Curitiba por um valor de cerca de 6 milhões de reais. No Curitiba ele não se encontrou e ele é emprestado nessa temporada para o Leão do Pici, para o Fortaleza, com um passe fixado no fim do empréstimo, que é até o final do ano. O Leão do Pici já demonstrou interesse em comprar o Kusevich, porém o Inter sim
tem esse nome na pauta. E é um nome que a gente já trouxe aqui no canal nesse ano de 24, porque ele já tinha surgido no radar do Internacional em outro momento. Agora que o Inter tem como uma das prioridades a contratação de zagueiros, no plural, mais de um zagueiro para a próxima temporada, o Kusevich sim aparece como opção. Não se tem um valor confirmado do passe fixado dele lá no Fortaleza. Se fala em 1,5 milhão de euros. A gente está falando aí de 8,5 milhões de reais. É um valor salgado, caro, claro, mas tem um fator que é importante. Ele é agenciado pelo André Curi, que é um empresário que a gente sabe que tem uma ótima relação com a direção do Internacional há muitos anos, com outras direções do Inter também, fez vários negócios, tem vários jogadores no Inter, Rômulo, Bruno Gomes, Alan Patrick, entre outros que estão, Gustavo Prado é dele, então tem uma ótima relação e poderia ser uma possibilidade. Eu conversei com uma pessoa do Internacional há pouco que me relatou, Lucas, a gente não está fazendo nenhum movimento ainda para fechar negócio, mas a gente já está vendo alguns nomes, sondando, e é uma possibilidade. É um dos nomes, sim, no radar do Inter, o Kusevich, 28 anos, chileno, que está emprestado ao Fortaleza, que já demonstrou interesse de comprar o jogador, mas que não sabe ainda se vai ficar por lá, tá certo? Só pra gente contextualizar aqui, 36 jogos na temporada, sendo que 33 como titular lá no Fortaleza, e estava convocado para a última data FIFA, foi titular na seleção chilena. Nessa última data FIFA, também jogou contra a seleção brasileira. O que tu acha desse nome? Deixa aqui nos comentários, tá certo? E deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima!